Início do Unesp Notícias e por aqui continua repercutindo aquele clima legal de Oscar, né, Carol? É verdade, Não Zeca. tivemos premiações para o Brasil, mas como a Não. gente gosta de festa, teve muita torcida, essa torcida continua. O nosso cinema com certeza saiu vitorioso, não é? Pois é, Zeca. Ano passado foi engraçado, né? Que juntou o Carnaval junto com o Oscar, o pessoal comemorou. Mas esse ano foi o Carnaval, depois o Oscar, a gente continuou comemorando. É verdade. Vamos falar então de cultura, porque a cerimônia do Oscar 2026 foi realizada no último domingo, lá em Los Angeles. E isso, é claro, mobilizou cinéfilos em todo o Brasil. Pois é, apesar da enorme expectativa, essa campanha, né, o filme brasileiro O Agente Secreto encerrou então a participação na cerimônia sem estatuetas. Esse longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorria em 4 categorias. São elas melhor filme internacional, melhor direção de elenco e também melhor ator para o Wagner Moura. E o grande vencedor do ano foi o norte-americano Uma Batalha Após a Outra. Uma injustiça, já digo aqui, a meu ver, mas esse filme conquistou 6 prêmios, então, entre eles melhor filme e melhor direção também. Pois é, já na categoria melhor filme internacional, o nosso representante brasileiro foi superado pelo filme norueguês Valor Sentimental. E antes da cerimônia do Oscar, o longa pernambucano O Agente Secreto já havia consolidado a sua relevância internacional no Globo de Ouro. Pois é, em todo o Brasil, então, o clima de final de Copa do Mundo, como a gente falou, tomou conta de bares, restaurantes e também cinemas. Eles que organizaram sessões especiais para acompanhar ao vivo a maior premiação do cinema mundial. Pois é, e você está vendo aí um dos cenários de celebração do cinema pernambucano foi o centro do Recife, em frente ao Cinema São Luís. O público, artistas e músicos se reuniram para acompanhar a cerimônia. Pois é, Zeca, muito bacana essas imagens, olha lá os bonecos. E o nosso entrevistado de hoje esteve lá nesse domingo. Inclusive, essas imagens que a gente acompanha na tela agora foram enviadas por ele aqui para o Unesp Notícias. Então recebemos mais uma vez no nosso jornal o Brendon de Alcântara Diogo. É isso mesmo, gente. Novamente o Brendon aqui com a gente. O Brendon é doutor em estudos literários pela Unesp de Araraquara. Ele é artista da cena, é pesquisador das relações entre as linguagens artísticas e ele também é arte educador. E o Brendon também é membro do grupo de pesquisa em dramaturgia, cinema, literatura e outras artes da Unesp. Brendon, seja bem-vindo novamente. A nossa equipe aqui já parabenizou você por essa linda camisa aí. Nós queremos também parabenizar você. Está muito bem trajado aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Brendon. Boa tarde, Brendon. Pessoal, que alegria retornar aqui, né, nesse bate-papo com vocês, né, para mais uma vez tratar de um assunto de extremo interesse nosso aqui, né? Pensar sobre o nosso cinema, né? Pensar aqui agora sobre esse cinema pernambucano em evidência, esse cinema em Hollywood, né? Então, é uma honra estar aqui novamente. Muito obrigado. Legal. Brendon, a gente te agradece. Então, já começando a falar aqui das perguntas, pensando nessa festa de cinema que a gente viu nas imagens, né, no Cinema São Luís e também na trajetória do cinema brasileiro, que vem trilhando desde o ano passado. Ano passado teve a vitória com Ainda Estou Aqui no Oscar e agora as indicações de O Agente Secreto. O que esses 2 anos seguidos de indicação do Oscar dizem sobre o nosso cinema brasileiro hoje, Brendon? E de que forma você considera que isso pode se reverter na área do audiovisual brasileiro? Sem dúvidas, né? É um momento extremamente enriquecedor para o nosso cinema, né? Como vocês já mostraram agora no começo, né? Algumas imagens, né? Aqui do Cinema São Luís, aqui em Recife, né? Toda essa festa, né? Foi o Oscar, né, lá em Los Angeles, mas o Carnaval foi aqui, mais uma vez, né? Até pegando aí o que você disse mais cedo, né? Aqui o Carnaval continuou, viu, Carol? Sem dúvida. Aí continuou. Aqui a gente pode dizer que teve mais um chorinho, né, desse Carnaval agora com as indicações, né? Realmente, isso, agora, no que isso traz de positivo, é materialmente visível, né? Nós tivemos aí várias exibições, né, do Oscar em toda a cidade de Recife, né? Não só aqui, como também em Olinda, na sede, inclusive, aqui da Pitombeira dos Quatro Cantos, né, que eu estou aqui trajando, né, orgulhosamente essa camiseta, né, também. Então, a nível de movimentação,
ela tá além do subjetivo mesmo, é material todo esse movimento que tem acontecido hoje, né? E ele tem projetado o nosso cinema internacionalmente em vários aspectos, né? Então a gente para pensar que uma lenda, né? Uma história aqui de Recife, né? Como é a da Perna Cabeluda, foi parar lá no tapete vermelho do Oscar, né? Então essa projeção, né, por mais que a estatueta não tenha vindo, ou melhor, as estatuetas, né, não tenham vindo, essa projeção ela é muito significativa, né? Isso tem resultado em muito valor mesmo, em muito estímulo, né? Muito tem se falado dessa questão de que o Brasil tem trocado, né, tem invertido a sua lógica de futebol, né, de torcer para o futebol para torcer pelo cinema, né? Então que sejam então essas duas torcidas, né? Então sem sombra de dúvidas, com Ainda Estou Aqui, agora com o Agente Secreto, e com o que tiver por vir mesmo, né, de outros filmes, né? Claro que nem sempre, às vezes eles vão chegar até essa projeção no Oscar em si, né, e o que independe de qualidade, mas eu acho que esse momento é extremamente enriquecedor mesmo, né? Ter essa projeção internacional é algo que materialmente tem trazido excelentes resultados aqui e motivado em si, né, o brasileiro assistir aos filmes, falar sobre isso, né? Esses dias aqui no Recife não se falava em outra coisa, né? Ritmo mesmo de Copa do Mundo, só que para torcer mesmo aí pelo nosso cinema em si, né? Realmente, Brandon, colocou o cinema na boca do Brasil mesmo, do brasileiro, né? Em toda esquina o pessoal estava comentando as chances do filme levar ou não. Infelizmente o Oscar não veio, né? Mas eu queria te perguntar, Brandon, pensando então nesse filme Uma Batalha Após a Outra, que foi o grande vencedor aí, inclusive derrotou o Agente Secreto nas categorias de melhor filme, melhor direção de elenco, né? Você, Brandon, você diria que o Brasil tinha chance de sair vitorioso mesmo nessa disputa? Ou você acha que já era dado como encerrada? Aí quero emendar também mais uma pergunta para você. O que você acha que falta para o Brasil ter força nas demais categorias do Oscar também, para estar presente em mais categorias nos próximos prêmios, hein? Sim, sim. Olha, realmente, em relação às categorias, a minha aposta era de que potencialmente teríamos chance com o melhor filme internacional. E quem sabe, elenco. Né? Não sei se isso é um bairrismo que eu já estou adotando aqui também, né? Talvez um patriotismo, né? Pensando a variedade mesmo desse elenco, né? Em Um Agente Secreto, né? Mas em relação ao filme, a melhor filme, eu não apostava muito mesmo nessa disputa, né? Pra gente, eu pensava mesmo em relação ao melhor filme internacional. Enfim, então eu de fato já tinha esse ponto de vista mesmo e infelizmente acabou se confirmando. Porém, eu queria fazer uma observação em relação ao melhor elenco. A minha aposta de fato era para Pecadores, né? Até pela direção, a forma como o filme é conduzido, né? A variedade também, né? A grande quantidade de atores também, né? Quando a gente fala ali em Pecadores. Agora, algo que chamou muito também a atenção e que deve ter, de certa forma, né, ser um dos fatores que mais influenciou, né, nessa premiação, né, de Uma Batalha Após a Outra, eu acho que foi a diversidade desse elenco também. Né? Quando a gente para observar o elenco mesmo de Uma Batalha Após a Outra, é inegável que é um elenco extremamente diverso, idades diversas, nacionalidades diversas, origens diversas, momentos diferentes da vida de atuação, de trabalho desses próprios atores no elenco. Então nós temos atores assim que estão há muito tempo já nessa trajetória e outros abrilhantando agora, né, começando de fato essa carreira, né, e já sendo de grande destaque, né, acho que um dos principais destaques desse filme, além de um roteiro, né, muito bem escrito também, quando a gente está falando em Paul Thomas Anderson, né, que não é um diretor que começou ontem, então, além disso, nós temos um grande destaque pelos personagens, né? Então, assim, o que dá o tom desse filme, sem sombra de dúvida, é claro, né? A montagem também foi vencedora, enfim, né? Ela é muito diversa de outros filmes, mas sem sombra de dúvida é a construção dessas personagens, né? A atuação. Então, foi uma vitória legítima também, embora nós aqui, né, gostaríamos de ter ouvido o anúncio de Um Agente Secreto, né? Sem dúvida. Sim.
E Brandon, a gente falou um pouquinho sobre o Ainda Estou Aqui, né, que foi o nosso vencedor no ano passado na categoria de melhor filme internacional. Agora, falando sobre essa categoria, na sua opinião, qual a razão o filme norueguês Valor Sentimental, então, venceu o Agente Secreto? O que a Noruega teve ali que o Brasil não conseguiu esse ano para levar a estatueta? Então, muito se falava sobre ficar entre os dois mesmos, né? Esses dois filmes mesmo, né? O Agente Secreto e Valor Sentimental, né? o Valor Sentimental, né? E é curioso pensar, né? Eu imagino que foi uma questão de preferência mesmo. Acho que aqui vai numa questão do que de fato, né, os avaliadores estavam pensando nesse momento, nas preferências, né? A gente sabe que o Oscar ele é escolhido por preferências, né? Quanto mais acima os filmes ficam, mais eles têm chance. Mas é curioso pensar porque os dois filmes eles se aproximam em alguns aspectos, né? Nos dois filmes nós temos a questão associada à família, né? Tanto em Agente Secreto como em Valor Sentimental. Nos dois nós temos essa presença também do cinema, especialmente, né, em Valor Sentimental, ela é ainda mais visível, né, da parte da construção, do enredo, desse pai que vai reconstruir a sua história, né, e nega o tempo todo que está reconstruindo a sua história, né, mas nós temos isso também, só que de outro lado, aqui no Brasil, nós também temos esse, digamos assim, um outro comentário sobre o cinema, né? O cinema enquanto espaço físico, né? O próprio, não à toa a gente estava lá no Cinema São Luís, né? Domingo torcendo pelo Oscar, né? Um outro ponto de vista sobre, embora também haja no próprio filme diálogo com outros filmes, inclusive estadunidenses, né? A gente tem ali o diálogo com o Tubarão, no Agente Secreto, nós temos também o diálogo com outros filmes que não são necessariamente estadunidenses, né? Nós temos também com o Cinema Paradiso, até com o Iluminado mesmo, né, voltando a falar de Estados Unidos. Então, assim, haveria ali algumas possibilidades, né? Mas é um filme, agora pensando também, né, de forma, né, em valor sentimental, é um filme que talvez ele pode atender mais alguma demanda específica do Oscar. Se a gente para agora para fazer uma diferenciação, né, talvez entre melhor ou pior filme internacional, né, melhor filme internacional, algo que eu vejo aí é um filme mais clássico. De certa forma, o Valor Sentimental é um filme mais clássico, né? Nós temos várias formas disruptivas dentro de O Agente Secreto, né? Que talvez destoam um pouco, né, desse movimento, né? Digamos que, em alguma medida, o Valor Sentimental vai se aproximar mais de Ainda Estou Aqui, a nível dessa questão de ficção, da realidade, desse naturalismo presente no filme, do que, sem sombra de dúvidas, de O Agente Secreto, né? Então, eu acho que isso vai mais para esses outros fatores mesmo, né? Externos. E de preferência, sem sombra de dúvidas, né? Eu acabei de notar que eu deixei de responder uma pergunta do Zeca sobre o que o nosso cinema, né, talvez teria ainda, né, para pensar e estar em outras categorias, né? Pensando nisso. Eu queria aproveitar então, Brando, acho que dá até para você emendar, fazer essa reflexão para a gente também, porque agora você está em Recife, né? Eu lembro que você contava para a gente no primeiro encontro que nós tivemos aqui no Nesp Notícias, né? Sobre a sua tese de doutorado, que foi sobre o filme Bacurau, outro grande filme do Kleber Mendonça, né? E agora você está em Recife aí, vivenciando todos esses cenários aí de muitos filmes do Kleber Mendonça. Pode então fazer para a gente uma reflexão de todo esse potencial que o Nordeste tem no cinema, agora saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo, né? E outras regiões do Brasil também, de todo esse potencial que tem para o cinema brasileiro, para novas produções, né? Sem sombra de dúvidas, eu acredito que o que a gente tem aqui é extremamente rico e há muito tempo, né? A gente está agora pensando a nível de Nordeste, né? Para além aqui só de Recife, onde felizmente estou aqui agora, a gente tem o próprio Glauber Rocha, né? Num movimento já extremamente disruptivo também, né? E que acaba sendo, sem sombra de dúvidas, nesse momento, um legado para o Kleber Mendonça Filho, para outros diretores, antes mesmo do Kleber Mendonça Filho, agora concentrando novamente aqui no cinema de Recife, nós tivemos o Árido Movie, né, influenciado também por correntes culturais aqui de Recife, como o Mangue Beat. Aí a gente está falando também de Chico Sainz, que era para ter completado 60 anos agora na sexta-feira, ou seja,
existe sim essa força hoje, né, ainda, e esse olhar voltado para cá, eu vejo como uma forma mesmo de motivar para que tudo isso aconteça, né? As imagens mostram aí todo o povo, né, mesmo Sim. extremamente envolvido, interessado, né? O pessoal deixou as casas para num domingo ali à noite tá festejando, tá celebrando mesmo o cinema. E, inclusive, eu preciso dizer que essas imagens, né, dos bonecos, elas foram depois do anúncio negativo do Oscar. Ah, né? é? Ou seja, exatamente, né? Os bonecos ali foram depois. A gente já sabia que não tinha levado. E ainda assim, né, a gente continua ali em festa mesmo, celebrando, né? Afinal, não tivemos o Oscar, mas foram inúmeras outras premiações, né? Foi motivo de grande festa. Então, assim, pensando, né, nas características do Kleber, em todo esse legado mesmo que ele tem também de outros nomes desse cinema nordestino, é uma base com que o Kleber e outros diretores, também agora mais contemporâneos, sem sombra de dúvidas, vão beber também dessas fontes, né? Para inovar, né? Para falar da gente, para falar de outras possibilidades, para falar de futuros possíveis. Muito bom, Brandon. Imagina o orgulho que fica você aí que escolheu, né, o Kleber Mendonça Filho pelo filme Bacurau para falar no seu doutorado. Agora o filme dele recebendo inúmeras indicações internacionais, como você disse. Brandon, a gente te agradece. A imagem dele tá um pouquinho travada aqui, Zeca, mas ele escuta a gente. Sim. A gente te agradece sim. mais uma vez pela participação aqui no Nesp Notícias, por ter gentilmente compartilhado essas imagens muito bacanas, trazendo um pouquinho da cultura aqui pra gente no jornal também. E a gente te espera numa próxima oportunidade, Brandon. Com certeza, pessoal, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, foi uma grande alegria, né, poder dividir isso com vocês, dividir um pouquinho, né, dessa maravilha, né, que a gente viveu aqui, e, enfim, principalmente pela Unesp, né, também, né, por ter tido essa trajetória tão importante aí com a Unesp, e fico à disposição também para conversarmos em outros momentos, nos próximos filmes, né, nos próximos lançamentos aí. Há quem diga que o Kleber vai trazer agora um novo filme ambientado nos anos 30, então não vai faltar assunto para a gente debater. Com certeza, vamos convidá-lo novamente então para conversar com a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez, Brandon. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Uma ótima tarde. Conversamos aqui no Nesp Notícias com o Brandon, mais uma vez, né, Carol? Zeca, com o Brandon de Alcântara, ele que é membro do grupo de pesquisa em dramaturgia, cinema, literatura e outras artes da Unesp. Que legal. E ele que trouxe um pouquinho da festa pra gente aqui legal, também no Nesp Notícias, Zeca? né? Vivenciou a festa lá no cinema lá e também trouxe pra gente todas essas imagens, Muito né? legal. Obrigado mais uma vez, Brandon.